Saudações, pessoas! A gente vai fazer esse vídeo hoje para falar um pouco sobre a regionalização do espaço geográfico africano. A África, que é tão importante por ser o berço da humanidade e, de certa forma, ela é um tanto quanto negligenciada na geografia escolar, mas é importante a gente conhecer um pouquinho desse processo de ocupação, né, dessa diversidade étnica que é o continente africano e como a gente pode dividir esse espaço geográfico. Pessoas, então olha só, a África, né, é considerado o berço da humanidade e o continente africano tem vários grupos étnicos. A estimativa é que existam mais de 100 grupos na África, espalhados pelo continente, cada um com sua cultura e seu dialeto próprio. E são muito complexos, né? São espalhados por uma grande área territorial. O interessante é a gente lembrar que durante o processo de colonização, né, durante o imperialismo, principalmente na segunda metade do século XIX, depois da Conferência de Berlim, ali em 1884, 1885, esses grupos étnicos eles foram colocados em territórios artificiais. Muitas dessas tribos, desses grupos, eles eram rivais históricos. Então, isso também foi uma estratégia do colonizador, colocar esses grupos tão diversos no mesmo território artificial, o que proporcionava, né, uma forma maior de exploração. Enquanto esses grupos estavam mantendo as suas rivalidades, o colonizador europeu ia lá e retirava, né, os recursos naturais e explorava esses territórios. Pessoas, então a gente tem aqui, né, como é que foi o processo de ocupação territorial da África pelas potências europeias. Então, até 1870, durante o colonialismo, essa ocupação ela acontecia no litoral, então não existia um aprofundamento para o interior do continente, uma ocupação mais efetiva do interior do continente. A partir, então, do final do século XIX, né, com a Conferência de Berlim e com o imperialismo, é importante a gente destacar isso, todo o continente africano ele é partilhado entre as potências europeias, certo? Principalmente, vão entrar nessa parada aí, Itália, Alemanha, né, que se tornam potências industriais e aí precisam expandir os seus domínios territoriais para ter acesso a recursos minerais e também acesso aos seus produtos, né, industrializados. Pessoal, então aqui nós temos dois mapas, tá? Um deles vai mostrar, o primeiro, a divisão, as fronteiras étnicas e culturais do continente africano, e o segundo, essa mesma divisão étnica cultural e os limites artificiais dos países que foram criados, né, durante esse processo de ocupação, de colonização e o imperialismo sobre o continente africano. Então, esse processo artificial dessas fronteiras criadas resultou numa série de conflitos entre grupos étnicos que eram historicamente rivais. Por exemplo, Tutsis e Hutus em Ruanda, em 1994, é um exemplo didático, por exemplo, de como foi proposital essa divisão territorial de forma arbitrária no continente africano. Pessoal, então nós temos aqui, né, esse processo de independência da África, né, do continente africano, a libertação desse jugo colonial, ela vai se dar no final do século XIX, né, até vai se prolongar durante o século XX. Né? O primeiro país africano a se tornar independente foi a Libéria, em 1847. E o último país africano a se tornar independente foi a Eritreia, em 1993. Então, esse processo de descolonização do continente africano vai ocorrer durante o século XX, se intensifica muito mais depois do fim da Segunda Guerra Mundial, esses países imperialistas europeus saem enfraquecidos, né, da Grande Guerra, e aí começa o processo mais intenso de independência das nações africanas. Um destaque é o seguinte, esse processo ainda ele continua, né, com a série de guerras civis e algumas fragmentações territoriais. Por exemplo, né, em 9 de julho de 2011, o Sudão do Sul se tornou um país independente, ou seja, ele se separa do Sudão, resultado de um processo de guerra civil que vai ter origem lá em 1953, quando o Sudão consegue a sua independência. Gente, então, apresentar aqui para vocês uma das formas que eu utilizo, né, para espacializar o continente africano é dividir em duas grandes regiões, certo? A África Setentrional, essa porção norte do continente ali, ou África Saariana, né? Alguns chamam de África Mediterrânea. Essa porção norte do continente vai se caracterizar principalmente a partir do século VII com a expansão dos árabes, né? E os árabes ocupando essa região vão, na expansão do islamismo em direção à Península Ibérica, vão deixar marcas da sua cultura, da religião nessa região do continente africano. E a África abaixo dessa região, abaixo do deserto Saara, né, a África subsaariana,
É a África que tem uma grande diversidade étnica e cultural e que durante algum período era chamada de África Negra. Então hoje a gente não utiliza mais essa designação por saber que por trás dessa designação tem uma carga ideológica muito forte, né? Então, esse foi um vídeo aí para apresentar para vocês uma forma, né, e de divisão do espaço geográfico africano e algumas características desse continente que são muito importantes aí. Forte abraço aí, bons estudos.